Um pouco de história. A abolição foi e é golpe, quando apresentada como uma benesse do Estado monárquico. Essa narrativa golpe tornou invisível o primeiro grande movimento popular desse país, que foi o movimento abolicionista. Ou seja, o que essa narrativa golpe trouxe foi o esquecimento. O esquecimento dos quase 400 anos de escravidão que forjaram a sociedade brasileira, o esquecimento da política de imigração para a população europeia, para embranquecer o país, o esquecimento do apartheid social brasileiro. O esquecimento é o ponto central dessa nossa narrativa. É como se uma sucessão de esquecimentos e de mortes nos tivessem trazido até aqui. As mortes da colonização, da escravidão, da ditadura, dos filhos, filhas e filhas das mães de Maio. As pessoas precisam ser lembradas e precisamos ter sobre o que lembrar. Por isso, é urgente e necessário um processo de imaginação radical. Sem isso, teremos poucas chances de abolir aquilo que nos impele à escravidão. Abolição. Dito isso, diante disso, a nossa perspectiva aqui é conversar, suscitar questões, porque as questões são tão importantes quanto as respostas. Porque que a abolição ela é incompleta, isso é um fato inconteste. Que a abolição ela tem um lado farsesco, que ela não se concluiu, não se conclui, isso é fato. Isso está presente na desigualdade social, isso está presente no racismo estrutural, isso está presente em quase todas as atividades públicas da sociedade brasileira. Mas se a gente quiser criar uma outra forma de relacionamento, a gente vai precisar se reimaginar e imaginar outras possibilidades possíveis, sem esquecer do que veio antes, mas com os olhos também naquilo que pode vir a ser. Diante disso, certo dia, o poeta nascido na Martinica, Aimé Césaire, disse: uma civilização que se revela incapaz de resolver os problemas que o seu funcionamento suscita é uma civilização decadente. Uma civilização que prefere fechar os olhos aos seus problemas mais cruciais é uma civilização enferma. Uma civilização que trapaceia com os seus princípios é uma civilização moribunda. A verdade é que a civilização, a dita europeia, a civilização ocidental, tal como amoldaram 2 séculos de regime burguês, é incapaz de resolver os 2 problemas maiores a que a sua existência deu origem: o problema do proletariado e o problema colonial. Que essa Europa é acusada no Tribunal da Razão, como no Tribunal da Consciência, se vê impotente para justificar a hipocrisia tanto mais odiosa quanto mais suscetível de ludibriar. A Europa é indefensável. E pensando nisso, às vezes a gente precisa esquecer para lembrar, mas às vezes precisa lembrar para esquecer. 2004. 2004 eu tinha 16 anos e era dia 13 de maio e eu e uma amiga, Laís, a gente decidiu escrever uma carta, imprimimos assim os calhamaços e fomos para o centro da cidade, a cidade de Juiz de Fora, onde eu nasci. E quando a gente foi fazer isso, fomos distribuir no dia 13 de maio, a gente ainda não sabia, eu ainda não sabia que Juiz de Fora era a cidade com a maior diferença racial do país, a terceira cidade com a maior diferença racial do país. Então a carta se chama O Abolicionismo Inacabado, o que ainda não saiu do papel. Vivendo na era da globalização e da internet, recebemos em nossas vidas um universo de informações grande demais para nossa capacidade de assimilação. Com o tempo, surgem pessoas com informações distorcidas que formam dentro de si um preconceito. Preconceito, conceito antecipado, opinião formada sem reflexão e discriminação. E há preconceito em todos os sentidos: o da mulher, o do velho, do viciado, do mendigo, do homossexual, do deficiente, do negro, entre outros. Eu não tenho preconceito. Se você nunca ouviu essa frase, é porque você não mora nesse planeta. A maioria insiste em fingir que a discriminação racial não existe. É elegante, ora, se mostrar interessado em questões sociais e considerarmos todos iguais. Por mais que sejamos otimistas, o nosso subconsciente é a parte da psique que está fora do campo da consciência. A consciência obscura, o inconsciente. Afinal, durante anos,
os negros foram traficados da Europa e escravizados. Escravizar, subjugar, tiranizar, sujeitar e torturados. Temos no sangue o ódio e a estupidez que causou choro, desespero e humilhação. O problema não é ser negro, o problema é ter nascido num mundo onde a maioria negra é pobre, sem escola e desempregada. E com essa herança negativa, nos conformamos e continuamos a assistir pessoas negras serem diferenciadas na sociedade, como nos filmes onde o mocinho é sempre o branco. Não pensamos apenas nos direitos humanos, e sim nos tornemos humanos de direitos, pensadores e livres de dogmas. O dogma é o ponto fundamental de qualquer doutrina ou sistema, em dogmas ultrapassados. E você? O que você tem a ver com tudo isso? Dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura, 2004, Juiz de Fora, Minas Gerais. E Juiz de Fora, Minas Gerais, para o tempo presente. Luiz Ribeiro. Esse texto é da dona Maurinete Lima, poeta, e é possível ler no seu livro Sim a Rosa. A senzala sempre existiu, em cada marco desse Brasil tão cantado. Ela se revisita, ela quase se falseia, mas a descobrimos depois. O quarto de empregada foi a engenharia mais perfeita que a nova ordem instalou nos edifícios e nas casas. A convivência harmoniosa da sinhá e da escrava, ora vestida de branco para embalar a criança, ora de avental para o patrão servir. Nas saídas e entradas, outras dúvidas sutilmente nos traem. Se é por lei, proibido, o porquê daquela plaquinha que de enxerida nada tem a lembrar a toda hora, social ou serviço? Ou a figura silenciosa dos cumpridores de ordens, a delinear quem transita nas áreas sociais, crianças, pets, serviçais. A rua, o nosso verbo transitivo, homens de cinza com suas armas e bordões, vigiam e caçam os inimigos. Jovens, quase sempre negros e pobres, vindos de lugares conhecidos pelo que não têm. Sim, me falta ainda dizer que uma nova configuração se instalou. A beatificada UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, o sonho de uma nova ordem em nossos quilombos que a escravidão arrastou. Não, senhores, a senzala não acabou. Ela só mudou de morada. Essa poesia a Maurinete escreveu depois de participar da intervenção nossa do Legítima Defesa em 2016, um dia depois do impeachment, do golpe parlamentar na presidente Dilma, e ela escreveu essa poesia quando a gente foi fazer a nossa ação poético-política em frente à Fiesp, em São Paulo, no dia 12 de maio de 2016. Luan Charles, me diga uma coisa. Certo dia que Zerbo lançou uma pergunta no ar. Qual é o papel da revolução na sua concepção de história? E eu repito, Luan Charles, qual é o papel da revolução na sua concepção de história? Eu acredito que seja na construção de outros imaginários possíveis. E eu vou complementar essa minha resposta com uma afirmação do Felwine Sahar em Afrotopia. Porque a sociedade se institui antes de mais nada em seus imaginários. São as forjas das quais emanam as formas que as sociedades assumem para nutrir a vida e aprofundá-la, para alçar a aventura social e humana a outro patamar. Esses imaginários evoluem também porque se projetam no futuro, concebem as condições de sua perenidade e, para tanto, transmitem um capital intelectual e simbólico às gerações seguintes, sustentam um projeto de sociedade e de civilização, edificam uma visão do homem e definem as finalidades da vida social. Cumpre, pois, descolar-se de uma dialética da euforia ou do desespero e de empreender um esforço de reflexão crítica sobre si mesmo, sobre as próprias realidades e sobre a própria situação no mundo. Pensar-se, representar-se, projetar-se. De antemão,
assumir as condições do aqui, do agora, tal como nos é dado neste momento exato de sua evolução histórica, e tal como o moldaram séculos de relações de força e combinação de dinâmicas internas e externas. Ao enxergá-lo como é, e não como devemos ser, ele nos revela, esses imaginários, os arcanos de suas dinâmicas profundas. Ô, louco! E aí, para Tati, se a gente pudesse dar topos à utopia, localizar a utopia, qual seria o espaço do nosso futuro? Como a gente poderia colocar o futuro dentro dessa equação? Afrotopos. O futuro é esse lugar que ainda não existe, mas que se configura num espaço mental. Para as sociedades, ele deve se tornar o objeto de um pensamento prospectivo. Também se opera no tempo presente, para fazê-lo advir. O Afrotopos é o Atopos da África, esse lugar ainda não habitado por esta África vindoura. É preciso adentrá-lo pelo pensamento e pelo imaginário. Das sequências que estruturam a temporalidade das sociedades humanas, o futuro é aquela sobre a qual não se pode agir plenamente ao concebê-lo e ao lhe dar corpo. Não se trata de fatalidade histórica, a qual estariam sujeitas as sociedades, sob a condição de conceberem o próprio futuro, de terem uma visão dele e de agirem no tempo presente para transformar a própria realidade. O pensamento, a literatura, a música, a pintura, as artes visuais, o cinema, as séries televisivas, a moda, os cantos populares, a arquitetura e o ritmo das cidades são espaços onde se desenham e se configuram as formas vindouras da vida individual e social. O mundo de amanhã está em germe neste. Seus sinais são decifráveis no presente. O Afrotopos, então, ele é esse espaço do possível que ainda não foi realizado, mas cujo advento não há de ser impedido por nada de insuperável. Existe uma continuidade entre o real e o possível. Basta encontrar onde se esconde este último, pensar e trabalhar sobre as condições para sua realização, afastando aquilo que porventura o entrave. Os limites são sempre mentais. O primeiro passo adiante é vislumbrar que o mundo engloba possíveis mais vastos do que aquilo que deixa entrever o real, sob cujo peso nós nos esfalfamos. Cabe-nos recriar e aperfeiçoar o mundo sempre. Existe uma gênese renovada de todas as coisas. O eterno inacabamento das formas exige sua constante reinvenção. Nisso, a poesia de Césaire é um recurso precioso. Ela nos convida a jamais considerar a obra humana encerrada, a habitar um pensamento amplo, a não nos confinarmos à mais ínfima de nossas ideias, a carregar a última gota de água salva de uma das longínquas irradiações do sol, rumo ao vagar de ilhas extintas e de adormecidos vulcões. E os vulcões explodirão. No fim da madrugada, sobre essa tão frágil espessura de terra ultrapassada de modo humilhante por seu grandioso porvir, os vulcões explodirão. A água nua levará as manchas maduras do sol e só restará um morno fervilhar picado de aves marinhas. A praia dos sonhos e o insensato despertar. No fim da madrugada, o incêndio contido do morro, como um soluço amordaçado, à beira da explosão sanguinária, em busca de uma ignição que se esquiva, que se desconhece. Os vulcões explodirão. Mas para pensar um outro tempo possível, o outro futuro, a gente tem que recuperar o tempo e o futuro. Eu quero o meu futuro de volta com todas as matrizes do possível. E para isso a gente tem que pensar no tempo dos antepassados, no tempo dos mortos. E no nosso tempo, no tempo dos vivos. E nos tempos dos que ainda virão. Se eu pudesse dizer, é necessário que exista a revolta dos mortos. Pode ser que o meu lugar seja a forca. Pode ser que o meu lugar seja a forca. E talvez a corda esteja crescendo em volta do meu pescoço enquanto falo com você, em vez de te matar a quem não devo mais nada, além da minha faca. Mas olha para nós. No dia 13 de maio, aqui, a morte não tem mais significado. E na forca eu saberei que os meus cúmplices são os negros de todas as raças. E eu falo para os negros que são negros e para os negros que não são.
cujo número cresce a cada minuto que você gasta no seu comedouro de escravos. Seu carro e sua grana já não me seduz, e nem os seus brilhantes olhos azuis. Quando os vivos não conseguirem mais lutar, os mortos lutarão. A cada pulsação da revolução, a carne voltará a crescer em seus ossos, o sangue a correr em suas veias, a vida em sua morte, a revolta dos mortos será a guerra das paisagens. As nossas armas, florestas, montanhas, mar, deserto. Eu serei florestas, montanhas, mar, deserto. Eu, isto é, África. Eu, isto é, Ásia. As duas Américas, eu sou. Porém, tem um mundo colonial que não quer morrer. Não quer morrer. E como ele não quer morrer, ele quer matar tudo ao seu redor. O mundo colonial. O mundo colonizado é um mundo cindido em dois. É um mundo subdividido em dois. É um mundo apartado. E a linha divisória, a fronteira entre esses dois mundos, é indicada pelos quartéis, pelas delegacias de polícia. Nas colônias, o interlocutor legal, institucional, porta-voz do colonizador, do regime de opressão, é o policial, é o soldado. E este mundo dividido em compartimentos, este mundo cindido em dois, habitada pelo colonizado, não é complementar à zona habitada pelo colonizador. Estas duas zonas se opõem, e não em função de uma unidade superior, regidas por uma lógica, que é uma lógica aristotélica. Elas obedecem ao princípio da... Que princípio? Da exclusão recíproca, da exclusão mútua. Não há espaço para as duas. Não há espaço para esses dois termos. Um dos dois juntos é demais. E quando se observa o caráter imediato do contexto colonial, verifica-se que o que retalha o mundo é o fato de pertencer ou não a tal espécie, a tal raça. Nas colônias, a infraestrutura econômica é igualmente uma superestrutura, ou seja, a causa é consequência. O indivíduo é rico porque é branco e é branco porque é rico. E nas colônias, o estrangeiro vindo de toda parte se impôs com o auxílio dos seus canhões, com o auxílio das suas máquinas. A despeito do sucesso da domesticação, apesar da usurpação, o colonizador continua sendo um estrangeiro. Não são as fábricas, nem as propriedades, nem a conta no banco, nem a economia que caracterizam a classe dirigente. A espécie dirigente, antes de tudo, a que vem de fora, a que não se parece com os autóctones, com os indígenas, com os negros, com os outros. É uma farsa. É claro que a tragédia do coronavírus, do novo coronavírus, não nos iguala. É certo que o vírus mata ricos e pobres, negros e brancos, mas como sempre na história, aqueles que têm tudo de sobra acham que a vida dos outros é descartável. Para as humanidades subalternas, os pobres, as negras, os negros, os negres, as pessoas em situação de rua, são uma vida nua. A epidemia é mais um elemento integrado em experiências cotidianas de dor. São as vidas que são descartáveis. Mas soberania, o que é soberania? Soberania significa ocupação, e ocupação significa relegar o colonizado a uma terceira zona, entre o estado de objeto, sujeito ou coisa. Certo dia, Frantz Fanon disse: a cidade do colonizado é um lugar de má fama, povoado por homens de má reputação. Lá, eles nascem pouco importa onde ou como, morrem lá, não importa onde ou como. É um mundo sem espaço. Os homens vivem uns sobre os outros. A cidade do colonizado é uma cidade com fome. Fome de pão, fome de carne, fome de luz, fome de sapato, fome até de respiradores. A cidade do colonizado é uma vila agachada, uma cidade de joelhos. Pensar. É preciso, repito, um projeto de imaginação radical. Esse mundo, ele carrega consigo a destruição, o signo da destruição.
a discussão da vida. E aqui talvez seja o lugar do mundo onde esse falso dilema mais se torna visível. O que é mais importante, a economia ou a vida? Como se pudesse existir economia sem vida. A presença em si mesmo, o verdadeiro incremento. Feumino Saar, Afrotopia. A pré-condição do verdadeiro incremento e da criatividade é se ancorar já de antemão para se fazer mais antigo e assim mais novo. É por isso que o trabalho de memória, de história, de reconciliação com as fontes múltiplas da própria identidade, mas também de desempoeiramento e de triagem, é tanto mais imperioso. Um esforço desse não pode ser empreendido sem uma rearticulação da relação consigo mesmo, perturbada por séculos de alienação. É preciso se pensar de novo como seu próprio centro. Uma ruptura fundamental a ser feita se relaciona com a forma dos discursos que os africanos produzem sobre si mesmos e sobre a escolha de seu principal destinatário. A afirmação de uma cultura, de uma civilização, sobre as mesmas bases que a de sua negação, isto é, a raça e o território, foi algo certamente necessário num dado momento. Os movimentos anticolonialistas, políticos e culturais, como o da negritude, foram espaços de luta contra o racismo e o colonialismo, pela afirmação da dignidade do ser humano africano enquanto produtor de cultura e de civilização, num mundo que o negava e o minorava suas vidas e culturas, ou que tentava aprisioná-lo numa alteridade radical nas franjas da humanidade comum. Esses discursos cumpriram sua função histórica. Hoje, são os termos do debate que é preciso inverter e não mais formular as respostas dentro dos estreitos enquadramentos em que as questões foram colocadas um século atrás e possivelmente continuem a sê-lo. Em suma, trata-se de não se justificar, não mais se justificar, de não mais reagir às diversas injunções, articular uma proposta africana de civilização fora da dialética da reação e da afirmação de um modo criativo. Afirmar uma presença no mundo na modalidade livre da presença em si mesmo, ser com a maior intensidade, dizer-se e propor ao mundo e o próprio impulso vital. Para enriquecer o pensamento global, é preciso que evitemos a clausura identitária e a ilusão de permanência, sussurrando-nos ao pé do ouvido para participar de um jogo do dever, da troca e da reciprocidade. Também nos é instado a nos hibridizar e cultivar a reflexividade a respeito da nossa situação. Mestiçagem, hibridez e criolidade, com certeza. Sabemos, porém, que não existe civilização pura, que todas elas são híbridas. A hibridez das civilizações não é derivada, ela é originária. Está na gênese do processo de elaboração e de compactação dos elementos que delas fazem uma totalidade. A inteligência de uma civilização reside em sua capacidade de realizar a síntese dos mundos complementares que a ela se oferecem e integrá-los num telos. Para a África, é isso que é preciso conceber e definir. Qual é o seu projeto para si mesma e para a humanidade? Não se trata de, sob o pretexto de criolidade, não escolher, mas sim construir a própria voz. Toda verdadeira presença é, antes de mais nada, uma presença de si mesmo. Somos o resultado daquilo que persistiu e das sínteses que se operaram em nós. Também se impõe que nós conheçamos novamente e apresentemos novas respostas à questão de saber quem somos. Entretanto, mais do que quem somos, é o que queremos ser. O que queremos para nós mesmos e para o mundo. São essas as interrogações primordiais que devem ser objeto de nosso esforço de reflexão.
Não existe diálogo possível na atonia da própria voz e a necessidade sempre renovada de torná-la audível e inteligível. Essa é a única condição, a da construção consumada de uma genuína interlocução. E para recuperar as palavras de Ailton Diop, a presença africana no mundo terá como efeito aumentar a densidade e a maturidade da consciência humana. O único objetivo digno de ser conferido. A presença africana no mundo terá como efeito aumentar a densidade e a maturidade da consciência humana. O único objetivo digno de lhe ser conferido. Nós somos daqueles que se recusam a esquecer. Nós somos daqueles que se recusam à amnésia, mesmo que seja como uma única saída. Não se trata de integralismo, nem de fundamentalismo, e ainda menos de egocentrismo cruel. Nós somos simplesmente do Partido da Dignidade, do Partido da Fidelidade. Se não nos movermos juntos, juntas e juntas, teremos apenas um futuro hostil, num planeta corroído pelo capitalismo, pela crise climática, pelo racismo, com um modo de produção incompatível com a vida. A destruição da qual a natureza e esse grupo de humanos se descolaram há muito tempo. Cada vez mais a gente vai ver pandemias, o superaquecimento do planeta e todas as mazelas que são relegadas às humanidades subalternas. É preciso um processo de mudança e de imaginação radical. É urgente e necessário, porque precisamos estar vivos, vivas, víveis. Vivos! Vives! Vivos! Legítima Defesa, 13 de maio de 2020.